Fala, samurai, beleza? Então, como foi dito na aula passada, nessa aula você deve estar lembrando desse aplicativo aqui, ó, o aplicativo Lista de Leitura que a gente criou em aulas passadas. E nessa aula a gente vai testar esse aplicativo. Então a gente vai testar se ele funciona da maneira que é para funcionar. Se ele adiciona um título, se ele, ao adicionar um título, se ele volta para cá, se eu consigo fazer a deleção de um título, enfim. A gente vai fazer todos os testes necessários num exemplo um pouco mais complicado do que aquele contador. Mas você vai ver que na essência é aquilo ali, não tem muita coisa para se inventar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, eu vou até maximizar aqui, que a gente não vai precisar ficar olhando muito ali pro aplicativo não. Ó, deixa eu abrir aqui o meu arquivo main. A primeira coisa que eu quero testar é que a primeira página renderizada é a lista livros. Eu quero ter um teste para isso, beleza? O VS Code ele tem um atalho bem legal, você pode clicar aqui e apertar Go to Tests. E ele já vai criar aqui um arquivo de teste. E nesse arquivo de teste eu quero testar aqui. Primeira página carregada é lista livros page. Certo? Então eu quero fazer esse teste. Como é que a gente faz isso? A gente faz o await tester. A gente quer testar o que? O nosso myapp. Então tester.pump myapp. Vou importar aqui, beleza. Opa, pump não, pump widget. Pump widget. Então já estou bombeando o meu widget myapp. E agora o que eu quero fazer? Depois de pampeado, depois de bombeado, eu espero que o find by type do meu lista livros encontre um widget. Finds one widget. E eu vou só importar aqui. Pronto, então eu espero que a primeira página carregada seja lista livros, porque o meu aplicativo, se a gente for ver aqui, ele inicializa na lista de leitura, na lista de livros. Então, se eu rodar esse teste aqui, quando eu rodar aqui, ele vai, espero eu que ele passe com sucesso, que eu estou bombeando o meu edit myapp e eu testo se o lista livros page encontra um widget. Beleza, o teste passou. Então a primeira coisa que eu queria testar, já consegui testar. Agora vamos testar a nossa lista livros page. Eu vou fazer do mesmo jeito, vou criar aqui um teste para ela. E a primeira coisa que eu vou testar é que lista de livros deve iniciar sem nenhum livro. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou testar o meu widget lista livros page. Certo? E vamos rodar aqui. Quando eu rodar, vai dar um erro, certo? Mas eu quero que dê esse erro justamente para eu explicar. Ó, deixa eu ver se eu pego o log do erro aqui. Ó, basicamente ele está reclamando porque não existe, ele tenta dar esse media query off e esse cara não existe, certo? Por que que está acontecendo? Todo widget precisa ter uma hierarquia de widgets acima dele para que ele possa funcionar adequadamente. Então, vários widgets precisam que eu tenha por exemplo, um Material App como pai dele, porque o Material App ele faz um monte de configuração para o seu widget funcionar adequadamente. Uma dessas configurações é a criação desse objeto Media Query. Então, quando a gente está aqui num teste, a gente não pode testar só a nossa página assim, a gente tem que englobar ela no Material App. Aí a gente coloca a home como o cara que a gente quer de fato testar.
Ó, se eu rodar assim, colocando o Material App, vai funcionar. Vamos ver, vamos ver. Funcionou. Aí você pode perguntar, e por que que o outro teste funcionou? Aí, porque o outro teste, ele tá testando o Widget My App. E o Widget My App já tem o Material App aqui. Certo? Então é bom ficar ligado nisso. Toda vida que você vai testar um widget que não tenha o Material App como widget dele, você tem que englobar ele no Material App, senão dá aquele errinho lá. Beleza? Mas beleza. Então, eu já consegui bombear o meu lista livros. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar que não tem nenhum livro. Certo? Vamos entrar nesse cara aqui pra gente ver um negócio. Ó, a gente vai baixando aqui. Ele tem esse lista livros. Certo? E esse lista livros, para cada livro, ele coloca um list tile. Beleza? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é, eu espero que no meu lista livros eu encontre um widget chamado lista livros. Finds one widget. Primeira coisa, eu espero encontrar esse lista livros, porque eu estou carregando o lista livros page. Vamos ver se dá certo. Beleza, deu certo. Além disso, eu espero que o meu list tile não encontre nenhum. Não encontre nenhum. Como a gente viu aqui, cada livro ele é renderizado como um list tile. Então, se eu garantir aqui que o find by type list tile não encontre nada, eu estou garantindo que a minha lista começa vazia. Vamos ver se dá certo. Perfeito. Teste passou. Teste funcionou. Outra coisa que eu quero testar agora. Eu quero testar aqui. Ao clicar no botão mais, deve navegar para formulário. Então deixa eu pegar nosso aplicativo aqui de novo. Então eu quero testar que quando eu clicar nesse botão com mais, ó, ele de fato navega para outra tela. Vamos ver como é que a gente faz isso. Deixa eu apagar isso aqui. Vou continuar renderizando lista livros, page. Mas agora o que eu quero? Eu quero pegar o botão, certo? O botão é esse cara aqui, ó. Então, eu vou chamar de botão add. Ele é um find.byType de um float action button. Eu espero que esse meu botão encontre um widget. Certo? Primeira coisa que a gente vai testar é esse cara aqui. Beleza, deu certinho. Agora eu vou interagir com esse botão. Eu vou dar um clique nesse botão. A gente já viu como é que faz isso. Tester.tap botão add, certo? E depois que eu fizer esse tap, a gente tem que agora esperar. Então eu espero que depois que eu clicar no botão, o meu find.byType, aí no caso a gente vai para a tela de formulário, então eu espero que o meu byType do meu formulário encontre um widget. Aí eu vou só importar esse cara aqui. Então beleza, então eu vou encontrar o meu botão de adicionar. Aqui eu garanto que exista um botão desse. Eu vou dar o clique no botão e depois do clique no botão eu espero que a minha formulário list page seja renderizada. Vamos rodar esse cara aqui. Opa, deu um erro, certo? O que é esse erro? Lembra quando eu falei que
Em certas ocasiões a gente tem que dar um await tester.pump para o widget renderizar novamente com as informações atualizadas. Em alguns casos, a gente tem que chamar o tester.pump and settle, que ele faz mais ou menos a mesma coisa que o pump, sendo que ele espera que qualquer tipo de interação que esteja acontecendo na tela termine para só depois eu ir para o próximo comando. Então, por exemplo, quando eu clico no botão de tap, o Flutter ele executa uma animação de mudança de tela, isso demora um pouquinho. Mas como isso aqui é síncrono, logo depois que eu dou esse tap, ele já executa ou tenta executar isso aqui. Já tenta executar esse expect aqui. Mas o Flutter ainda está fazendo a animação de navegação de uma tela para outra. Então dá esse erro. Então quando a gente quer esperar que uma animação termine ou qualquer tipo de interação na tela dentro de um teste termine e o estado seja atualizado, a gente usa esse pump and settle. Um caso clássico é na navegação. Toda vida que tem uma navegação de uma tela para outra, a gente tem que utilizar o pump and settle, que a gente vai garantir que o widget já está na nova tela. Estando na nova tela, ou estando já com a navegação feita, eu posso agora fazer a minha sessão aqui. Então vamos ver se assim funciona. Agora funciona legal. Por quê? Porque agora, depois que clicar no botão, a navegação está feita, eu espero a navegação acabar através desse pump and settle, e depois que ela termina, aí eu consigo checar que o formulário foi renderizado. Então eu consigo testar que depois de clicar no botão mais, eu estou navegando para formulário. Vou botar aqui para tela de formulário. Beleza? Então eu já consigo fazer essa garantia. Já na lista, já matei o que eu queria testar. Então já matei as duas interações que eu queria testar. Agora eu quero ir para a tela de formulário, certo? Então vamos aqui, pages, formulário, livro page, go to testes. Crio o arquivo aqui de teste e agora a gente vai testar o nosso formulário, certo? Primeira coisa que eu quero testar é que o meu formulário ele renderiza os campos corretamente, certo? Renderiza os campos do formulário. Então eu vou fazer o await pump widget. A gente já viu que tem que colocar o material app. E como home do meu material app, eu vou colocar agora o meu formulário livro page. Aqui eu tenho que passar um cadastrar, por enquanto eu vou colocar nada. Esse cadastrar recebe um livro. Mas por enquanto eu não quero colocar nada aqui. Porque o que eu quero fazer aqui? Eu quero garantir que o find by type text form field find any widgets 2. Ou seja, se a gente abrir aqui o nosso formulário, ó, a gente vai ver que a gente tem dois text form widgets, um para o título e um para a descrição. Então aqui eu posso colocar renderiza os campos de formulário. Aqui eu testo se renderiza os form field. Vamos rodar aqui. Pronto. Então os text form fields estão renderizados. E eu quero checar também se ele renderiza um checkbox. Então eu posso fazer aqui, find by type checkbox find one widget. Ah, sim, eu esqueci de dizer. Você pode passar esse find any widgets. É uma maneira de
é um matcher que você passa um número para confirmar quantos widgets você quer. Então eu quero garantir que tem 2 text form field. Então eu uso esse matcher finds any widgets passando o parâmetro 2. E aqui eu testo meu checkbox com o matcher finds one widget. Se eu rodar aqui, pronto, se eu rodar aqui, tudo funciona, eu garanto que esse teste está ok, certo? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero testar, vou criar outro teste widgets aqui. Aqui nós temos um tester async. E a descrição desse meu teste vai ser o seguinte: ao salvar um livro, vírgula, o livro deve aparecer na listagem, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro renderizar a tela de listagem, depois eu vou fazer a navegação para a tela de formulário, vou criar um widget nesse formulário e vou apertar o botão cadastrar. Aí depois eu sei que eu vou voltar para a listagem e aí eu vou conferir que o widget que eu criei está lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente dá um await tester.pump widget material app e o nosso home aqui vai ser lista livro pages. Lista livros page. Como eu disse, eu quero primeiro renderizar a listagem, porque eu vou fazer a navegação para o formulário e do formulário, quando eu criar um livro, eu quero voltar para a listagem. Então, eu vou pegar aqui o botão de adicionar, find.bytype, ele é um floating action button, floating action button. Então, eu vou fazer a navegação, dar um tap, add button. Lembrando que, como a gente vai fazer uma navegação, a gente precisa chamar o pump and settle. Beleza? Pronto. Já navegando para outra tela, depois dessa linha aqui, eu já vou estar na tela de formulário. Então, eu quero encontrar agora o meu título, que ele vai ser um find.bytype text form field Pronto, aí, aqui é um ponto interessante. Esse find by type aqui vai retornar 2 widgets, porque eu tenho 2 text form field. Tem como a gente pegar o primeiro através desse parâmetro .first. E eu sei que o meu título é o meu primeiro text form field. Então, através desse first eu garanto que eu estou pegando o meu título. Depois aqui eu vou esperar que o meu título encontre um widget. Beleza? Depois disso, eu quero inserir um texto nesse título, nesse campo de título. Como é que a gente faz isso? O tester, ele tem uma função enterText, que a gente passa o widget e passa o texto que a gente quer. Eu vou colocar aqui um título qualquer. Então, esse cara aqui, ele está pegando o meu text form field lá e inserindo esse texto nele. Beleza? Vou copiar isso aqui e vou fazer a mesma coisa para a descrição. Aqui vai ser descrição e aqui vai ser... descrição e aqui vai ser uma descrição qualquer. Beleza? E aqui tem que lembrar, não é o first, é o last. Tem também essa palavra-chave. Como só tem 2, o meu título é o first e a minha descrição é o last. Certo? Agora o que eu vou fazer?
eu vou pegar o meu botão cadastrar, vou pegar ele pelo tipo. Eu sei que ele é um raised button, como a gente criou lá. Eu vou só colocar um expect para garantir que ele está na tela. Finds one widget. E eu vou dar o tap nesse cara. Ponto tap, botão cadastrar. Beleza? Feito isso, eu vou dar, como eu cliquei no botão, eu vou dar um pump. E agora eu espero que eu encontre um list tile. Então eu vou botar aqui livros, recebe find.bytype, list tile. E eu espero que esse meu livros encontre um widget. Beleza? Vamos ver se esse cara aqui funcionou. Show de bola, funcionou. Então vamos só dar uma revisão aqui. Eu carrego a minha lista de livros, que é esse cara aqui. Eu clico nesse botão aqui. O teste vai estar exatamente fazendo esse processo que eu estou fazendo. Então eu pego o botão de Add, clico nele, vou para essa nova tela. Pego o meu widget de título, que é o primeiro text form field, aqui. Insiro o texto, um título qualquer, aqui. Pego o meu último text form field, que é a da descrição. Insiro uma descrição qualquer aqui. Pego uma instância para o botão cadastrar. E dou um tap nesse botão. Quando eu dou um tap nesse botão, o meu list tile agora, quando eu der o tap no botão, eu vou voltar para essa tela, sendo que vai ter um list tile a mais, que é o list tile do livro que eu acabei de criar. E eu garanto que eu encontro ele aqui. Beleza? Uma coisa que a gente pode fazer, outro teste até antes desse. Eu vou testar se o meu widget salva um livro sem as informações requeridas. Eu vou colocar assim. Valida quando o livro não tem informações obrigatórias. Certo? Então, eu não vou colocar nenhuma dessas informações e vou clicar no botão de cadastrar. Quando eu clicar no botão de cadastrar sem ter colocado essas informações, é para aparecer, sem ter colocado o título, é para aparecer essa informação aqui. Então, eu vou colocar aqui expect find.text finds one widget. Eu vou botar aqui valida quando o livro não tem título. Se a gente rodar esse cara aqui, show de bola. Então já estamos validando que quando não é colocado nenhuma informação no formulário, aparece a mensagem título obrigatório. Beleza? Última coisa que eu quero testar aqui é testar se quando eu deleto um livro, ele desaparece da listagem. Então eu vou copiar esse teste aqui, que ele é parecido em muito com o teste que eu vou fazer. Sendo que aqui, ao invés de fazer isso, eu vou mudar aqui, Ao deletar um livro, ele deve sumir da listagem.
beleza? Então, eu vou cadastrar o meu widget aqui do mesmo jeito, sendo que depois eu vou pegar aqui uma instância do botão de delete. Eu vou pegar ele pelo ícone, porque eu sei que ele tem um ícone com uma lixeirinha. Então eu vou dar um find by icon, icons.delete forever, que é esse o ícone. Eu espero que ele encontre um widget desse, porque eu sei que eu estou adicionando um aqui. Finds one widget. Depois eu vou dar um tap nesse botão, nesse ícone, né? Depois eu vou dar o que? Você já sabe. Tem que dar o pump. E por finalmente, eu espero que o find by type do meu list tile não encontre mais ninguém. Porque o cara que tinha lá, eu acabei de deletar. Beleza? Então vamos ver se isso funciona. E funcionou. Beleza. Então, pessoal, é basicamente isso. A gente acabou de testar vários cenários do nosso aplicativo. E você vê que não é algo de outro mundo. E você pode testar mais coisas, você pode testar mais situações. Quanto mais você testar, melhor, mais seguro o seu código vai ser. Mas o importante é você sair dessa aula entendendo que é tão fácil testar widgets no Flutter que não compensa você não testar. E eu espero que você tenha achado até um processo bem divertido, que vai te incentivar a produzir cada vez mais testes. Beleza? Então, do fundo do meu coração, eu espero que você tenha gostado dessa parte de testes. Novamente, isso é só um geral. Apesar de a gente ter visto muita coisa, isso é só um geral porque a gente testou só widgets aqui. A gente poderia testar outras coisas, a gente poderia fazer testes de integração, mas não era a ideia. A ideia aqui era mostrar só exatamente os testes de widgets. Em outro momento, com mais calma, a gente vai abordar outros assuntos de testes. Mas espero que você tenha gostado, espero que você tenha visto como é interessante e espero que você teste. Eu realmente espero que você teste, porque vejo muitos programadores Flutter muitos programadores em geral que não testam. E o Flutter te dá já um SDK tão legal para testar que não tem por que você não testar. Beleza? Então espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. Valeu e até lá.